Boa noite, pessoal. Sou o Thiago, da Nauheimer Assessoria. Hoje a gente está estreando o nosso primeiro podcast. Estou aqui com a Bárbara, com o Ricardo. Olá, aqui, boa noite. Trabalha com a gente. E a Nauheimer Assessoria é uma assessoria empresarial, que a gente foca muito em reestruturação empresarial. A gente foca bastante em controladoria, a parte de resultados, análise. A recuperação judicial também é o nosso foco forte. BPO financeiro, hoje a gente vai estar explicando um pouquinho, fazendo esse bate-papo aí, com a Bárbara e com o Ricardo, explicando um pouquinho as demandas que os nossos clientes têm, as necessidades, como uma empresa chega à crise, como que a gente pode estar ajudando essas empresas, na maioria do tempo, toda semana. Tem um ponto específico aí em uma particularidade diferente em cada empresa. Então a gente vai estar falando um pouquinho de mercado. Eu estou há 20 anos na área financeira, na área de reorganização financeira, reestruturação empresarial. Trabalhei em grandes auditorias aí, como Deloitte, outras empresas multinacionais aí também do mercado. Sou graduado em administração, pós em controladoria, pós em MBA em marketing. A gente tem uma vasta experiência aí em reorganização financeira. E a Bárbara vai falar um pouquinho também, de como começou na área, o que está achando também do trabalho de assessoria. Boa noite, pessoal. Sou a Bárbara, sou aqui colaboradora na Nauheimer. Tenho 16, 17 anos de experiência na área financeira, sou contabilista, contadora de formação, tenho pós-graduação em IFRS e PCC, já trabalhei na área de controladoria, planejamento financeiro e agora estou contribuindo aqui no BPO financeiro, que é um dos braços da Nauheimer. Bacana, Bárbara. E você, Ricardo, me fala um pouquinho aí como que você começou, ou como a gente se conheceu aí, você está com a gente aí já há um longo tempo, foi o segundo funcionário da Nauheimer. Conta um pouquinho aí. Bom, meu nome é Ricardo, Tenho minha formação em administração de empresas e cursos em áreas correlatas, E atuo aqui na área da Nauheimer, Na parte de controladoria de finanças, O nosso foco principal aí é a parte de reestruturação do negócio, identificar falhas no processo de controles da empresa e trazer soluções para os sócios, Que hoje a maior demanda do nosso trabalho é na parte de gestão de resultado, de custos, Então a gente vê que muita empresa ela tá presa em processos que ela desconhece, a vazão de capital, a forma de como ela entra em crise, E com base nisso a gente identifica esses gaps, Dentro da estrutura organizacional e tenta recuperar essa lacuna, E preencher ela com métodos e com processos que auxiliem aí na tomada de decisão dos sócios. Eu acho bem importante falar sobre isso, que é uma coisa que empreendedor deve pensar, mas a contabilidade, ela não foi feita para isso? Para me dar um diagnóstico? Me conta um pouquinho sobre isso, vocês que estão muito tempo no mercado, qual que é o diferencial de uma contabilidade que presta o serviço, que faz uma apuração ali mensal de uma DRE, de um balancete, porque hoje a assessoria faz no trabalho de controladoria? Hoje a contabilidade ela atua mais na área contábil e fiscal. Todo o trabalho que a gente faz é basicamente de forma gerencial para mostrar mês a mês qual está sendo o desempenho da empresa. Seria um DRE gerencial com auxílio do fluxo de caixa, E também na área contábil a gente orienta os sócios o melhor método, o melhor regime, verificar muitas vezes se a contabilidade está agindo de forma coerente na apuração dos custos, como já foi caso que a gente identificou em alguns negócios que hoje, infelizmente, muitas contabilidades se preocupam apenas com honorários e não mostram de fato o resultado que a empresa está obtendo, se está sendo bom ou ruim, ou às vezes o falso resultado positivo, que
só gera mais imposto a pagar, né? E o enquadramento em um determinado sistema de apuração fiscal é fundamental que seja identificado pela a contabilidade ser repassada ao sócio, que é, de fato, uma assessoria contabilista, né? Uma assessoria contábil, né? Mas, Ricardo, eu entendi onde que a Bárbara quer chegar, né? Mas, pra gente explicar, assim, no detalhe não, no simples, qual a diferença? Porque o que eu entendi da pergunta da Bárbara? Eu pago já uma contabilidade. Exatamente. Pra que eu vou ter uma assessoria se eu já tenho uma contabilidade? Né? Qual que é a diferença? Tipo, simples. Tipo, eu já pago o Ricardo, que é meu contador. Pra que eu vou pagar uma assessoria se eu já tenho meu contador? Não, e vale lembrar que o serviço do contador é de extrema importância, só que é entregue pela Nauheimer algo que gera valor. Exatamente. Que é diferente do que o contador hoje faz, né? Tem o mesmo valor, mas traz luz pro empreendimento mesmo do Exatamente, cliente. Porque né? a contabilidade, né, tudo que ela for fazer ou tudo que ela for entregar vai gerar despesa e custo pro empresário, né? Vai gerar uma guia errada, vai gerar um valor a mais para pagar, ele vai estar no regime errado, né? Então, tudo isso, né, o Ricardo vai explicar melhor, né, em um jeito simples para explicar essa diferença. Qual que seria? Tipo, por que o empresário deve pagar uma assessoria e pagar junto uma contabilidade, né? O que você acha, Ricardo? Ainda seguindo nessa mesma linha de raciocínio, a contabilidade, ela faz apuração em cima de notas fiscais, né? Tudo que é entrada e saída. E com base nisso, ela faz a apuração de impostos, tanto quanto a parte de folha também. Mas, muitas vezes, não cabe assessoria, uma contabilidade assessorar a empresa no que é o melhor para o negócio dela, né? Porque a gente vê a parte de entrada e saída, seria conflitar notas de entradas e notas de saída e dali fazer a apuração fiscal. Então, só simplificando, então o que a Nauheimer hoje entrega a gente consegue aprofundar mais no dia a dia do empreendedor e trazer insights que hoje a contabilidade não consegue fazer por trabalhar muito para o governo, né? Perfeito, é isso. Então, a contabilidade tem essa função primordial que é basicamente a apuração de impostos. Ou seja, Bárbara, vai em resumo, assim, qualquer coisa vocês podem me corrigir. A contabilidade, ela já vê o passado, o que aconteceu, né? Vai emitir uma guia, vai fazer a folha do mês, vai ver as despesas que a empresa lançou ali, tudo, que igual o Ricardo falou, né? São a apuração de emissão de notas fiscais, tanto de entrada como de saída. Então, ao contrário, a nossa assessoria, a gente participa da gestão. Ou seja, a gente vai olhar o fluxo de caixa com mais afinco, com mais detalhes, o dia a dia da empresa, fazer um fluxo de caixa projetado, analisar realmente o resultado da empresa. Porque, ao contrário de muitas empresas, o nosso fechamento ele é gerencial. Então, muitas coisas a empresa, às vezes, deixa de passar para a contabilidade. E ali, o balanço acaba não ficando real. Então, nós como assessoria, a gente ajuda as empresas, os nossos clientes, a melhorar todo esse patamar de gestão e de planilha, de organização financeira. Né? Ou seja, para ver o que realmente está acontecendo naquela empresa. Né, o que ela recebe, o que ela paga, o que ela deve pagar de impostos, quanto ela está pagando de folha, com os encargos, sem encargos, né? Porque às vezes o empresário só está vendo o líquido que ele está pagando ali da folha e não o real que ele deveria realmente pagar. Então, às vezes ele está vendo um resultado ali que é bom, mas na verdade não é porque ele não está olhando o valor cheio como todo, né? Então, a gente de maneira simples é isso. Né, a diferença, né, da contabilidade que vê a emissão de guias ali de impostos, notas fiscais, a gente como assessoria, a gente olha no detalhe.
vê a parte de fluxo de caixa, despesas, entradas e saídas, endividamento. A gente vê tudo isso, né, com o maior detalhamento possível da empresa como um todo, né, diferente da contabilidade que só vai olhar o que a empresa passar para ele, né, então até isso é errado, né, então muitas vezes a empresa, né, quando a empresa é uma empresa menor, ela não consegue ter esse nível de detalhamento, então passa só poucas coisas para a contabilidade, aí às vezes ela até tá no regime errado, sendo que ela poderia estar se beneficiando de outro regime tributário e pagando menos impostos, né? Por conta que ela não tem esse detalhamento, né, no dia a dia de despesas e entradas e saídas. Então, e pensando que a gente vive num país que tem um alto índice de encerramento de empresa, exatamente por isso, porque a gente não consegue... Quer dizer, a gente não, acho que empreendedor não consegue ter essa visão efetivamente de resultado do seu negócio, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre um dos braços, dos ramos que existe na Nauheimer, que é o diagnóstico empresarial, que eu acho que fala muito sobre, nesse sentido de vale a pena fazer um diagnóstico, em que momento a gente faz, o empreendedor pode investir para fazer um diagnóstico empresarial? Bárbara, é bem legal essa pergunta, né? Que quando o empresário chega até a Nauheimer e tudo, ele pergunta, o que eu tenho que fazer, para onde que a gente vai, né? Igual você falou, diagnóstico é importante porque é como se fosse no médico, é um check-up, né? Você chega no médico com alguma dor e ele vai te dar algum diagnóstico, algum remédio de como essa dor passar. Né? Na assessoria é a mesma coisa, né? O diagnóstico, ele vai ajudar a gente e o empresário também, para a gente entender melhor a empresa dele, ver a real situação dele, né? Porque às vezes, igual a gente pega um balanço, eu acabei de citar o exemplo da contabilidade, né? Que você perguntou. Então, ali no balanço, não mostra os números reais que a empresa dele está passando, né? Então, esse diagnóstico, ele vai ser bom para mostrar o real problema dele. Né? Ali a gente vai entender tudo que se passa na empresa, desde o faturamento, aos impostos que ele paga, a folha de pagamento, as despesas financeiras, a alavancagem financeira, né? Às vezes, o que acontece? Quando o empresário ele busca normalmente uma assessoria, ele já está sentindo alguma necessidade ali, ou é capital de giro, ou está com a folha muito alta, né, com problemas. Então, o diagnóstico vai servir, né, para ele, para a gente mostrar para ele qual que é o problema, né, e qual é a solução. Né? Tem o plano A, tem o plano B, tem o plano C, igual só indo por essa mesma linha, né, você falou que muitas empresas fecham no Brasil. Né? Só para você ter uma ideia, em 2024, fecharam 8 mil empresas, né? Uma média de 8 mil empresas fecham ao longo dos anos. 2025, esse número ainda não está fechado, pode ultrapassar esse número de 8 mil empresas. E tem no nosso trabalho, que é a recuperação judicial, né? Que ajuda também em muitos diagnósticos que a gente faz, a gente coloca a recuperação judicial como meio de recuperar as empresas. E nessas 8 mil empresas que fecharam, apenas 2 mil empresas pediram a recuperação judicial. Ou seja, não é nem 0,5%, né, do que empresas pedem ajuda, né, a uma lei, né, é legal, né, essa lei da recuperação judicial, que beneficiam empresas a fazer essa parte de reestruturação. Né? Então, às vezes, voltando para o diagnóstico, o empresário ele está quase no fundo do poço, não procura ajuda. Às vezes nem sabe onde tem essa ajuda. Às vezes nem sabe, né? Por conta que ainda, por mais que tenha muitas assessorias no mercado, né? Mas ainda eu acho que ainda tem espaço para mais gente, ajudar mais empresários, né? A estar trabalhando essa parte de reestruturação empresarial. Né? Então, igual você falou, muitos não sabem ou não sabem para quem pedir ajuda, né? Então é isso que a gente faz, né? A gente assessora essas empresas, né, com o diagnóstico, um dos nossos pilares aí, a mostrar o caminho, né? Hoje você, Bárbara, hoje você tá aqui, você pode ficar do jeito que tá,
que aí você pode ir para falência, para um monte de coisas, ou você vai para o plano A, para o plano B, para o plano C, que pode dar certo. Lógico que vai depender muito do empresário, né? Aceitar que isso que é difícil também, né? O empresário, o Ricardo também pode falar de algumas experiências, né? Do empresário aceitar, né, a mudança. Porque às vezes o empresário tá com aquele patamar de vida perfeito, gastando com prolabore alto, com despesa alta, despesa pessoal, tá? Uma escola boa pro filho e etc, tudo alto. Só que a empresa caiu e ele não continuou com o mesmo patamar de vida, né? E não mudou, né? Não acompanhou o fluxo. Lógico que o empresário tem que dar uma boa educação pro filho, tem que andar com um carro bom e tal, porque é isso. O empreendedor, ele tem que buscar também coisas boas financeiramente, né? Mas, em certos momentos, eles continuam a mesma coisa e ou não vão procurar, só vão procurar ajuda ou não vão procurar ajuda quando estão no fundo do poço. E essa cultura que o empresário tem, né? Eu não sei se posso falar que é um pouco de ego, né? Que muitos têm, né? De não procurar ajuda e querer continuar no mesmo patamar de vida, né? E não descer um pouquinho. Queria te fazer uma pergunta. O diagnóstico, ele traz um peso de uma empresa, vamos supor, as grandes empresas fazem esse acompanhamento gerencial, esse diagnóstico, né? Esse acompanha a saúde da empresa. O que é feito nesse diagnóstico? É uma DRE? Não vai contar todos os segredos, porque obviamente não dá. Mas o que vocês fazem? Vocês já têm uns KPIs prontos, coisas que vocês já batem o olho e identificam se a saúde do negócio está boa ou não? Sim, dentro do diagnóstico a gente apura o resultado de forma gerencial do passado. Geralmente a gente pega aí 3 anos ou às vezes até mais. Em alguns casos a gente traz o resultado da empresa de 5 anos para trás e a gente vê a evolução do faturamento. E quando você vê que o faturamento não evoluiu e o EBITDA reduziu, a gente vê que tem um fator importante aí para que essa empresa se alavancasse financeiramente, que é a inflação. E aí, só um parênteses, explica o que é o EBITDA? O EBITDA seria de fato a capacidade que tua empresa tem de gerar caixa, né? O resultado operacional da empresa. É o resultado operacional, basicamente. Isso não inclui despesas financeiras, nem outras não operacionais ou receitas operacionais também nem imposto de renda e contribuição social. Então o EBITDA seria o principal KPI, o indicador que a gente conseguiria acompanhar no sentido de é uma empresa saudável? Não é uma empresa saudável? Isso, que é o que mostra se ela gera caixa, né? De fato, né? Então, ao longo do período, se você percebeu que teu faturamento não aumentou nem diminuiu, mas o teu EBITDA caiu, então temos o primeiro aspecto aí, que é a inflação, né? A tua empresa foi atingida por inflação, você cada vez mais precisou de recursos de terceiros. Quando você percebeu, você estava totalmente alavancado de dinheiro de terceiros, né? Então, isso é o primeiro indicador que a gente vê numa empresa, que a gente pode apontar para os sócios e dizer, tua empresa tem tal problema, né? Como sair disso? Se você está no mercado muito disputado e você não tem como melhorar teu preço, aumentar o preço, né? Seria a palavra correta, aumentar o preço. E você também não conseguir reduzir sua estrutura de custos e despesas, principalmente despesa, a gente sabe que o custo ele é variável de acordo com a receita, né? Então, a matéria-prima é algo de mercado e você muitas vezes não tem como melhorar isso, principalmente com caixa defasado, né? Então aí, quando não há outra alternativa, a gente pode sugerir outras ideias para a empresa sair dessa situação financeira ruim, quando há insolvência de caixa. O Ricardo falou sobre o lucro operacional, né, o EBITDA, né, em resumo, né, o índice mais importante, né, que a gente tem nas empresas, né, que é o lucro operacional.
né? Nele ali você paga, tem um faturamento, tem os impostos, né? Tem um custo, os custos variáveis, folha de pagamento operacional e administrativa, e você chega no EBITDA, que é o lucro operacional, onde sua operação, ela tá sendo viável ou não. Tipo, você vendeu, você teve os impostos, todos os seus custos e despesas, e o que sobra para pagar despesas financeiras, não operacional, como empréstimos, antecipação de títulos, taxas e juros. Isso é basicamente uma DRE, né? Uma DRE exatamente. que é uma das principais demonstrações uma demonstração de resultado do exercício. Exatamente. Então, o EBIT, ele compõe o DRE. Então, para a gente, é o dado mais importante, né, que a empresa ela tem ali, que ela vai mostrar a capacidade que ela gera de caixa, como o Ricardo falou, né? É o índice, é o número ali que ele vai sobrar para pagar despesa financeira, não operacional, é o que vem antes de imposto de renda e contribuição social, é aquele número antes de tudo, né? É o que mostra a viabilidade da empresa. Aí, como o Ricardo falou, né? O EBITDA negativo, o EBITDA baixo, são vários fatores. Eu estou comprando errado a matéria-prima, estou comprando ela muito cara e vendendo o meu produto muito barato, né? Pode ser um índice, tipo, o preço não acompanha o custo que eu estou pagando, né? Eu estou pagando imposto, estou no regime errado tributário também, aí eu posso estar errando na questão dos impostos. Minha folha pode estar muito cara, minha despesa administrativa também, minha despesa operacional. Então, são várias variáveis que tem, né, para a gente analisar o EBITDA da empresa. Desde das vendas, né, eu posso estar vendendo com preço errado, eu posso estar comprando errado, eu posso estar com a minha folha muito cheia, né, onerando assim o meu resultado, né? Então, são várias frentes que a gente analisa num diagnóstico, né? Então, esse lucro operacional, a gente vê com tudo isso, né? Tipo, venda, impostos, custos, despesas administrativas, despesas operacionais. Então, para a gente chegar num diagnóstico, a gente tem que entrar no detalhe de cada empresa e analisar todos esses pontos para ver onde que a gente consegue ajudar o nosso cliente. Então é um serviço bem detalhado e específico para cada cliente, né? Não é uma coisa assim que você vai no cliente A, B e C e faz do mesmo jeito. Não, eu posso te dar exemplos, né? A gente hoje tem, eu tenho clientes que é indústria de parafusos, indústria no setor de tintas, pincéis e etc., editoras de livros, já fiz frigoríficos, que mais, Ricardo, que a gente já passou aí? Indústrias de construção civil. Escola, que mais? Então, assim, é uma coisa que, independente do tamanho da empresa, o profissional, o empreendedor sentiu dificuldade, se sentiu com algum problema, poxa, cabe, não precisa ser uma empresa grande, uma empresa de pequeno porte. Também a gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico? Consegue, Bárbara. A gente sempre tenta adequar o nosso trabalho ao que o cliente... A necessidade do cliente, né? Pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser aquele médio. A gente tenta fazer um preço justo para cada demanda, né? Para cada confecção. Porque às vezes o empreendedor, ele tem uma empresa pequena, tem um comércio local, tem uma pequena indústria e ele acha que não é para ele, mas não. O serviço de diagnóstico, de controladoria vai ser um investimento, na verdade, não vai ser mais um gasto, né? Exatamente. E o que acontece também, tá? Só voltando um pouco lá atrás que você falou da contabilidade, né? O que acontece, né? Tá? Isso por experiência. Às vezes, muita contabilidade não quer ter o trabalho de indicar uma assessoria, uma consultoria, né? Para o cliente se reorganizar, e muitas contabilidades oferecem para o cliente o quê? Vamos fechar a sua empresa, ela está agora fugiu a palavra, ela tá... Dando prejuízo? Ela tá dando prejuízo, não tá indo bem, já deve banco, deve imposto, então a contabilidade fecha,
fala, vamos fechar, abre outra, e fecha, abre outra, fecha, abre outra, e fica nesse ciclo do empresário. Para ele é bom que ele não tá pagando imposto, mas sempre ele vai estar na informalidade, né? Sempre vai estar gastando, às vezes, mais do que pode, e vai ficar nesse ciclo aí para o resto da vida, né? Só que hoje em dia tá muito difícil agora, muito complicado para ele, né? A partir da nova reforma tributária, né? Que todo empresário que tenta ficar na informalidade, tenta esconder alguma coisa do fisco e não procura ajuda, para ele vai ficar a situação cada vez mais difícil. E aí vem multa, aí vem tudo que questão de impostos e questões, né, fiscais, que ele pode, fiscalização, essas coisas, pode prejudicar ainda mais a vida desse pequeno empresário. Boa. E aí, falando ainda sobre o diagnóstico, e aí a gente tem ramificações disso, quando que eu sei, via diagnóstico, a hora que é hora de a gente trilhar outros caminhos, como a recuperação judicial, que você já disse. Um pouquinho antes, você comentou sobre a recuperação judicial, ou através de um outro serviço que a gente também tem, que é a controladoria, que é o acompanhamento um pouco mais de perto desse gerencial mês a mês, ajudar essa empresa. Então, quando que, a partir do diagnóstico, a gente consegue identificar qual caminho o empresário deve seguir? Quando a insolvência de caixa. Quando você vê que ela já deixou de cumprir com as obrigações fiscais e tributárias e mesmo assim não está mais sobrando dinheiro no caixa, porque está sendo consumido por empréstimo, financiamentos e entre outras coisas também, né? Então a insolvência de caixa é a primeira coisa que a gente identifica. Mesmo você deixando de pagar imposto, há contas que estão ficando para trás e há risco de execuções para o negócio e também para o sócio. E o perfil da dívida condiz com a recuperação judicial. É uma dívida que não tem garantias, né? Então isso a gente pode estar solicitando a recuperação judicial, né? Então a insolvência de caixa, mesmo você tendo esgotado todas as suas possibilidades, é o primeiro sinal de que deve ser feito o pedido de recuperação judicial, até para preservar tanto os credores quanto a cadeia de produção daquela região. Uma empresa hoje com 100 funcionários, ela tem ali praticamente 100 famílias que ela mantém ali os empregos, né? E uma empresa quebrar hoje, como eu acabei de falar, 100 funcionários, ela destrói toda uma cadeia produtiva ali, da cadeia de famílias ali daquela região, né? E eu acho que é até interessante a gente falar sobre isso, muito interessante, porque antes de entrar na Nauheimer, quando eu ouvia falar a palavra recuperação judicial, como aconteceu recentemente com as lojas americanas, você pensa em falir. Bom, sim, empresa faliu, agora vai mandar todo mundo embora, não vai mais pagar os fornecedores, não vai pagar mais nada. Mas não é assim que funciona, né? O que acontece, Bárbara? A maioria das pessoas desconhece a recuperação judicial, né? Trata ela como, tá em recuperação judicial, vai falir, né? E na verdade não é bem assim, né? Já vem lá de trás isso, tá? Dos empresários mais antigos, das pessoas mais antigas que atrelam a recuperação judicial com a antiga concordata. Que tem uma diferença, né? A concordata você tinha menos anos para pagar, 2 anos para pagar, além de pagar o valor integral, né? Então, e muitos empresários não conseguia esse benefício da concordata e acabava fechando, né? Então, muitos ainda lá atrás, porque é uma lei nova, né? É de 2005, a lei de recuperação judicial. Então, é uma lei nova, né? 20 anos. 20 anos, praticamente. Então, muitos empresários desconhecem, né, do que é uma recuperação judicial, né? E é um benefício, né, da lei muito diferente da concordata, né? Que a recuperação judicial, você pedindo ela, você tem prazos que você consegue alongar por muito tempo, né? Às vezes 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos para pagar. E ainda tem um benefício do deságio. O que é o deságio? É o desconto que você vai ter na dívida, né? Então, eu devo 100 milhões, tem planos com 50% de deságio que você vai pagar 50 milhões, né? Você deu um exemplo da Americanas, ela tem um deságio muito forte para pagar
os fornecedores. Mas você pensa, mas vou dar deságio, né, vou prejudicar o fornecedor. Se você não der também, você vai prejudicar ele fechando as portas. E aí é um cliente a menos, E é um cliente a menos. Pensa, por fornecedor, se ele receber com deságio, né, alongado, para ele ainda vai ser um benefício bom, porque ele pode ainda continuar fornecendo à vista para você, que é a maioria dos casos que acontecem numa recuperação judicial. Quando você pede e o fornecedor está lá, você pode continuar fornecendo para ele, né, sem prazo. Tipo, Thiago, você pediu recuperação judicial, eu só vou te dar a condição à vista. Beleza, daqui a um tempo você vai começando a abrir os prazos para ele, vai dar 7 dias, 15 dias, 30 dias. Então, é melhor você pedir recuperação judicial, né, mesmo que tenha um deságio e o fornecedor a primeiro momento não vai gostar, né, disso, mas ainda assim, ele vai ter o benefício da sua empresa ainda estar continuando e ele vai em algum momento poder vender para você, né, e aí ele recupera ao longo do tempo. É melhor a empresa pedir recuperação judicial, continuar no mercado, que ele, igual o Ricardo falou, você ainda vai ajudar a sua comunidade, aos trabalhadores que estão lá, famílias, né, funcionários diretos e indiretos, né, você ainda vai continuar pagando os impostos, os encargos trabalhistas. Então, por mais que as pessoas desconheçam muito sobre a recuperação judicial, ainda é um benefício bom para quem está necessitando, né? Porque não é qualquer um que pode pedir recuperação judicial. Né? Igual o Ricardo falou, a gente tem que analisar muito bem no diagnóstico, se vale a pena, se é caso de recuperação judicial ou não. Né? Igual você falou, né? Tipo, quando que o empresário, né, necessita de uma recuperação judicial? Né? Ou de uma controladoria, eu acho que todo empresário necessita de uma controladoria. Né? Começa por aí. Eu acho que todo empresário tem que ter uma pessoa lá olhando números diariamente, mensalmente, fazendo reunião de planejamento estratégico para tomadas de decisões. Isso é muito importante. Né? Então, controladoria, eu acho que toda empresa teria que ter. Né? É aquilo que a gente fala, tipo, lógico, o empresário pequeno, né? Ele não vai conseguir ter uma assessoria, uma consultoria lá para ele pagar. Mas ele tem a pessoa do financeiro dele, ele é a controladoria dele, né? Ele tem que ter esse trabalho de analisar os números dele. Aí ele vai crescendo, contrata uma pessoa mais experiente. Crescer um pouquinho mais, contrata uma assessoria, entendeu? Então, cada passo que o empresário ele for dando, ele tem que analisar os números dele e contratando quem é realmente experiente, né? Para cada etapa da vida do negócio dele, né? Aí voltando para a recuperação judicial, quando eu sei que uma empresa tem que pedir recuperação judicial, normalmente a gente coloca uma média aí de uns 5, quando ela deve, tem um endividamento aí de uns 5 faturamentos, né, dela, né? Uma média, tá? Não necessariamente pode ser menos que isso e ela é caso de recuperação judicial. Mas igual o Ricardo falou, quando ela perde a capacidade de honrar os seus compromissos, ou seja, eu não consigo mais pagar fornecedor, estou atrasando empréstimos, estou atrasando folha. Risco de execuções. Tem execuções, tipo, eu não paguei o banco vai me executar. Eu tenho um imóvel que eu dei em garantia de um empréstimo, eu corro o risco de perder ele. Então, tudo isso você tem que analisar. Mas, em suma, perdi a capacidade de honrar meus compromissos, ou seja, eu não tenho dinheiro para pagar mais ninguém, né? Tô tomando um empréstimo para pagar outro empréstimo, entendeu? Que a maioria acontece. Sim. Tipo, eu peguei um empréstimo para pagar o outro empréstimo que eu tinha, aí vira uma bola de neve. Então, quando o empresário já está nessa situação, já está com a luz vermelha muito acesa. Então, ele tem que procurar ajuda. Aí sim, a assessoria vai falar qual o melhor caminho que ele vai seguir. Recuperação judicial, reestruturação financeira. Às vezes ele tem um imóvel bom que ele pode dar em garantia, né, para captar dinheiro. Mais barato. Mais barato, né? Quando eu dou um imóvel em garantia ou algum bem em garantia, eu consigo captar um empréstimo com melhores taxas. E aí eu não preciso de uma recuperação judicial, né? Eu tenho um imóvel que eu consigo reestruturar a empresa. Demissões de funcionários que estão ocioso, comprar melhor matéria-prima, reestruturar a empresa, né? Não necessariamente todo o caminho leva para uma recuperação judicial,
né? A gente tem até clientes que inicialmente foi pensado que era uma recuperação judicial. Exatamente. Hoje tá indo bem. A gente conseguiu um empréstimo, né, alongado aí, a pagar aí, a perder de vista, né, um empréstimo bom, que com isso a gente conseguiu reestruturar esse nosso cliente. E tá indo super bem, né? Então, são casos e casos, né? Por isso que o diagnóstico, né, a gente sempre volta, né? Tá voltando no diagnóstico porque ele é ele de que onde vai vem falar, tudo, né? Para onde que vai. Igual você falou, né? Aí depois eu quero saber de você, tá bom? Igual você falou, numa reestruturação, às vezes a gente aponta vários caminhos, né, por empresário. E um deles é o que a gente faz também, que é o BPO financeiro. Sim. Né, que ele consegue economizar o tempo dele, né? Às vezes o empresário tá muito focado ali no financeiro, contas a pagar, folha de pagamento e etc. E ele perde esse tempo dele para pensar no negócio. Exatamente. É só dar mais um adendo aqui sobre a controladoria nas empresas, né? Uma coisa que é importante a gente ressaltar, né? Que muitas empresas por onde a gente passa, há departamento de controladoria, porém por mera formalidade. Essa controladoria interna já muitas vezes ela já está contaminada pela gestão da empresa e não consegue mais ouvi-la. Então, muitas vezes se faz necessário você ter a alguém visão de um especialista de fora para dar um real status da situação da empresa para o empresário, né? Para que ele comece a entender melhor a importância do departamento de controladoria dentro do negócio dele, né? Eu acho que isso acontece tanto com controladoria quanto com BPO financeiro, que em suma, são departamentos que são internos da empresa, que estão ali no dia a dia, mas foi aquilo que o Ricardo falou. Às vezes acaba sendo contaminado pela cultura que aconteceu há 10, 20, 30 anos e não conseguem mais mudar. Tá contaminado e é igual você gestão. falou, né? Além de estar contaminado, tá engessado, né? Exatamente. A pessoa fica, às vezes, 20 e a pessoa anos, não vai conseguir falar pro próprio gestor, muda. Não dá. Às vezes nem ela quer mudar, né? Na verdade. Exato. E não é por maldade, não. E eu acho que essa é uma das coisas muito legais da assessoria, porque a gente consegue vir do mercado com experiência de mercado, entendendo o que o cliente precisa. Então, como você comentou, Thiago, o BPO financeiro não é só um contas a pagar e a receber. Além disso, existe uma estratégia de o que temos previsto para receber, para pagar. E a gente consegue trazer relatórios estratégicos para esse cliente, para que ele não precise ficar, pega a nota, lança no banco, aprovou, tem dinheiro. Não precisa. Ganha rapidez, transparência, agilidade, para que ele possa melhor o processo. Melhor o processo, efetivamente, para que ele consiga colocar os esforços nele do que precisa, que é efetivamente o negócio. Sim. Então, quando ele tem uma ajuda de uma assessoria que cuida tanto do BPO, da controladoria, chegando no final do mês, ele consegue ter efetivamente insights do que ele precisa mudar. Quais são os indicadores dele que não estão bons? Quais são as despesas que estão altas, que não estão? Eu acho que é isso, assim, a gente consegue trazer cultura de mercado e uma visão externa de como e é uma empresa saudável, né? Ou seja, Babi, né? Agora, em sumas palavras, exato, não é um custo, não é uma despesa. É um investimento. Né? Terceirização, hoje, para alguns processos, ele se torna essencial para a empresa, né? Até devido à qualidade de mão de obras que a gente tem hoje no mercado, né? Que está bem escasso hoje, você conseguir um bom profissional é algo muito difícil. Então, a assessoria, ela tem mais facilidade de pagar um pouco a mais para um colaborador do que uma empresa contratar essa pessoa e deixar ele como CLT. Exatamente, porque vai ter os encargos ali, né? Sim. Além da gente
trazer, igual a Babi falou, né? A gente tem mais experiências de mercado, né? De outras empresas, tudo. Até eu acho legal essa questão de assessoria, a gente passa por muitas empresas, né? Essa parte de assessoria que a gente dá, né? A gente resume que, uma empresa ela não nasce pronta, né? Ela é construída ao longo do tempo, né? Com processos, com métodos, com análises diária, né? Com resultados, né? Então, tudo que a gente ajuda as empresas, né, com a nossa assessoria, né, ali diariamente, mensalmente, né, fazendo as projeções, as análises, eu acho que para o empresário isso é muito importante, né, porque a gente traz para ele esses indicadores que são de suma importância para qualquer pessoa, até para a gente. Como pessoa física, é importante a gente saber o que a gente está gastando, para onde a gente quer ir, né? Às vezes a gente tem uma viagem, às vezes a gente tem um sonho, qualquer coisa assim do tipo, né? Como pessoa física. Do empresário não é diferente, né? Ele tem sonhos, né? Então, uma assessoria é importante para isso, né? A gente cria essa relação, esse vínculo com ele, para ele enxergar o número dele, né? De fato, o real número dele e para onde ele quer ir, né? Então, eu acho que é como se fosse, eu tava falando pro Ricardo, Bárbara, como se fosse você como pessoa. Você tem seus sonhos, suas metas, suas ambições. O empresário é a mesma coisa. Só que você, como pessoa física, você também tem que saber quanto que você ganha, onde que você quer ir, daqui 2, 3, 5, 10 anos. Análise estratégica, né? Exatamente. Uma estratégia, né, a definir. A gente, como assessoria, a gente ajuda o empresário a definir essas estratégias. Aí a gente volta para aquele início, né, de que é difícil empreender hoje no Brasil, né? E o empreendedor, ele entra e fica naquele operacional e ele acaba esquecendo do quão é importante essa análise estratégica, né? Que os números realmente trazem insights que ele precisa para ele conseguir chegar nesses sonhos que ele tinha desde o começo, né? Ô, Bárbara ou Ricardo, chegou uma pergunta aqui. Vou pegar esse gancho que você deu. Boa. Aí eu tenho uma pergunta aqui do André, né? É um amigo meu que tem um empreendimento. Qual o maior erro da gestão, né, da gestão financeira que ele pode cometer na empresa dele? Pegando esse gancho que você deu agora, né, eu já sei a resposta. Eu vou falar e você me corrige. Tá. Eu acho que é misturar PF com PJ. Achar que o que você ganha como PJ é tudo seu. E esquecer de olhar as necessidades da empresa, dos investimentos, das despesas, dos custos. E entender efetivamente qual que é o resultado desse negócio. Exatamente, né? O primeiro ponto, né? É igual você deu um exemplo claro disso, né? O primeiro ponto é esse, confundir a empresa com a pessoa física e não saber separar. Achar que todo faturamento é lucro. Né? Eu acho que é o primeiro ponto do empresário, achar que o que ele está faturando é o que ele pode gastar. Aí ele esquece despesa, folha, investimentos na empresa. Então, eu acho que o maior ponto é esse, né? O principal. O maior erro do empresário, achar o que ele está faturando é todo o lucro dele. Isso é o que a gente chama no mercado, né, de confusão patrimonial. Quando você tem um negócio, você está ali faturando 50 mil, você tem um salário X, faturou 200 mil, você já quer ter um salário Y. Faturou 200 mil, quando você vê, você está em um ritmo de retirada da empresa que é insustentável para o próprio negócio. Aí, de repente, você tem uma casa boa, você tem um carro esportivo, tudo, mas o teu negócio está endividado, né? Então, é a importância de não haver essa confusão patrimonial, né, no início do negócio, ou em qualquer momento, mas primordialmente no início, né? Quando tua empresa ainda é nova e você começa a ver um volume de dinheiro muito grande, mas vai ter uma saída muito grande também, né? Então, não confundir esses dois lados é primordial para que o seu negócio vá bem no futuro, né? Por isso que é muito importante o que a gente está conversando aqui, né? Ele ter uma estrutura, né? Por menor que ele seja, ele saber todos os indicadores da empresa dele. Custo, margem, despesa, né? Não confunde isso que o Ricardo falou, pessoa física com pessoa jurídica, né? Porque é aquilo, né? Muitas empresas crescem
né? Mas muitas acabam quebrando, crescendo, né? Não sei se ficou bonita Sim, essa sim. palavra. Por falta de organização. Por falta de organização, Por falta de entendeu? processo. Exatamente. E outro ponto aqui, né? Só para deixar, a empresa, ela pode passar por crises, né? Toda empresa passa por crises, Natural. né? Natural. Pode ser mercado, pode ser uma pandemia, né? Mas se ela tiver bem estruturada, né? Ela vai sofrer menos. E estruturada não quer dizer que ela esteja bem estruturada, mas que ela esteja pronta para mudar, Exatamente. né? Porque às vezes foi o que você disse, às vezes pronta para mudar a questão de pessoal, pronta para mudar de estratégia, fazer algo diferente do que ela vinha feito, né? Eu queria que você desse uma dica. Que horas, quando, Thiago, que é a hora de procurar uma assessoria? A qualquer momento, né, Thiago? Eu ia responder isso a qualquer momento, ô Bárbara, porque eu tenho uma palavra bem legal, né? Coragem sem gestão vira risco. É legal essa palavra. Coragem legal. sem gestão vira risco. Isso. Agora, coragem com gestão vira sucesso. O empresário bem assessorado, com uma boa gestão, tem tudo para a empresa dele virar um sucesso, né? Transformar a empresa dele. Então, eu acho que a gente tem que carregar com isso. Boa gestão, boas pessoas, principalmente nisso, né? Tá bem assessorado, né? Eu acho que mão de obra, principalmente na parte estratégica, você tem que gastar, porque ela que vai te trazer uma visão do seu negócio melhor, alternativas, planejamento, etc. Então é isso. Então, com gestão e pessoas boas trabalhando com o empresário, ele vai ter o sucesso. Eu acho que é isso. Então, a gente quer finalizar, então, esse ótimo papo que a gente teve aqui hoje. Espero que vocês gostem e a gente se vê numa próxima. Até mais. Obrigado, Bárbara. Obrigada. Obrigado, Ricardo, Bem, aí. obrigado.